A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, EBD. Nós estamos aqui com a 13ª lição, é a última lição desse trimestre, de 2024, que tivemos aqui uma lição maravilhosa, foram 13 lições maravilhosíssima para o nosso proveito espiritual, e eu acredito que nós temos aprendido bastante, tanto a mim quanto a vocês também. Essas aulas têm edificado a cada um de nós, e é motivo de muita alegria de poder estar aqui mais uma semana com vocês, trazendo essa 13ª aula, lição 13, 30 de junho de 2024, a Cidade Celestial, é o título desta lição de hoje. E o título do trimestre todo foi A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Sabemos que essa carreira foi proposta para nós, e exige aqui santidade e perseverança. Porque não adianta eu ser santo hoje e amanhã estar cambaleando e tal, me desviar do caminho. Tenho que perseverar até o fim, como foi falado para Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Tu, porém, vai até o fim. Amados, para você que está chegando agora pela primeira vez, já desejo uma boa aula para vocês. Um bom aprendizado aí, que tiramos proveito dessa lição, lição para nossas vidas, para que nós possamos nos preparar nesse caminho até chegar no céu. Que nós possamos cada dia estar preparado e nos preparando mais. Como diz Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Portanto, assim te farei, e porque te farei, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Isto hoje cabe para nós, essa palavra, trazendo para os dias de hoje. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe nosso trabalho, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos aqui para o textuário da nossa lição bíblica de hoje, a Cidade Celestial. O textuário diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, como eu estou falando aqui, nesta lição nós vamos estudar sobre a pátria celestial, que é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação, A nossa morada não está aqui, mas lá no céu. Com esse versículo aqui que nós acabamos de ler, de Filipenses capítulo 3, versículo 20, nós já podemos deduzir aqui que a nossa morada não é aqui, como muitos dizem, que a morada do cristão é aqui, mas não é. Sabemos que é lá nos céus. Vamos vir aqui sim, por um tempo, quando Jesus descer, quando Cristo descer com a igreja, e lá em Jerusalém, ali vai estar ali o seu trono, e todos nós vamos estar com ele para julgar as nações. Mas depois, nós iremos morar no céu eternamente. Então, nós podemos ver aqui que a nossa pátria está lá no céu. Este é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo, que já foram iluminados aí pela palavra de Deus e que provaram aí uma tão grande salvação. A nossa morada não está aqui, mas lá no céu com Cristo, Pois isso, ao longo desta lição, estudaremos aqui a realidade bíblica do paraíso e da cidade celestial, que é e o eterno perfeito estado dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Textuário vai nos dizer assim: mas nós, louvado seja o nome do Senhor. O textuário, aliás, nós acabamos de ler aqui agora, trazendo aqui para outra tradução, NTLH,
vai nos dizer assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. De onde? Do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Filipenses capítulo 3, nós sabemos que o Senhor virá de lá. Ele vai aparecer nas nuvens, como todos nós já sabemos, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses. Ele vai aparecer nas nuvens, e o Espírito Santo que foi enviado para nós, como diz lá em João 14, que o Senhor Jesus Cristo enviaria e ele estaria conosco para sempre. Então o Espírito Santo que está agora conosco aqui na terra vai nos levar até as nuvens, onde Jesus Cristo está, ao encontro do noivo. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja. Vamos ao encontro do noivo e chegar lá, nós vamos entrar na boda do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Para se cumprir isto, que o Espírito Santo estará conosco para sempre, você vê que Jesus Cristo ele veio, né, ficou na terra por 33 anos aí, mas ele subiu ao céu e ele falou: eu vou enviar um outro consolador para que esteja com vocês para sempre. Então o Espírito Santo, ele não vai deixar nós aqui não, igualmente Jesus foi e nos deixou e mandou o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele vai subir com a igreja, conosco, e vai entregar para Jesus, e nós vamos entrar, né, juntamente com o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, na boda do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui um texto paralelo, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, fala assim: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, tudo aqui já aponta, já mostra que a nossa cidade é lá e não aqui. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é a cidade celestial, é lá que nós iremos estar morando com o Senhor para sempre. Enquanto os falsos mestres, né, tinham os seus pensamentos voltados aos assuntos terrenos, né, como diz no versículo 19 de Filipenses, do capítulo 3, os crentes deveriam desejar fervorosamente o seu lar. Que lar é esse? O céu. Não adianta a pessoa ficar o tempo todo aqui, né, passando pelo que passa, tudo mais tal, e permanecer aqui nesse mundo. Então Jesus Cristo, como Jesus falou lá em João, né, 14, nos primeiros versículos, que lá no céu tem muitas moradas para nós. Ouça isso no nome de Jesus. As moradas estão lá, já preparada desde a fundação dos séculos, como diz lá em Mateus, já está lá, preparadinho para nós. Então, nós agora tão somente vamos estar fazendo o quê? Nos santificando, que é o título desta lição, né? Caminho da salvação, santidade e perseverança. Então nós vamos estar nos santificando e perseverando para nós chegar lá um dia. Ouça isso no nome de Jesus. Então, os crentes, eles deveriam cada dia desejar fervorosamente o lar celestial, a cidade celestial. Este deveria ser um desejo de cada cristão, mas tem muitos cristãos que estão apegados, apregnados aqui com as coisas terrenas e brigam e matam por tudo, né, por qualquer coisa, por causa do terreno, por causa do material, sendo que o nosso lar é lá, o nosso tesouro tem que estar lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o coração. Se nós colocar o nosso tesouro aqui na terra e fazer de tudo aquilo para, né, conseguir, para guardar aquele tesouro, aquela avareza toda, então o nosso coração está naquilo. Mas quando nós estamos pensando nos céus, nós abrimos mão de muitas coisas aqui para perseverar, para nos santificar, para ir morar lá. Ouça isso no nome de Jesus. Quando Paulo ele falava sobre serem cidadãos dos céus, irmãos, os filipenses eles lembravam-se de algo. Filipos era uma colônia romana, né? Aqueles que moravam em Filipos tinham a sua cidadania em Roma, embora a maioria dos filipenses jamais tivesse estado naquela cidade. Ouça isso no nome de Jesus. A cidadania romana era altamente estimada durante a época de Paulo. Os cristãos de Filipos, por exemplo, né, estão orgulhosos de sua cidadania romana, né, como diz lá em Atos capítulo 16, versículo 21, capítulo 16, versículo 20 e o versículo 21 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que eles estavam orgulhosos da sua cidade, da sua cidadania,
né, romana, ouça isso no nome de Jesus. Capítulo 16, nós vamos estar lendo essa referência aqui rapidinho. Versículo 20 e o 21 diz assim: apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então, os romanos, eles ficavam orgulhosos da sua cidadania. Ouça isso no nome de Jesus. Igualmente muitas pessoas se orgulharem, né, de morar em tal cidade, tal, e não se orgulham, não pensam na cidade celestial. Então, deveriam ainda valorizar mais a sua cidadania nos céus, onde o Senhor Jesus Cristo vive. Os crentes deveriam considerar a si mesmos como moradores estrangeiros, vivendo temporariamente, lógico, em um país estrangeiro, né, com seu lar em outro lugar. Um dia eles iriam experimentar todos os privilégios especiais da sua cidadania. Eu não posso me orgulhar porque eu tenho uma casa, porque não posso me orgulhar porque eu moro numa cidade de recursos. Não, eu devo me orgulhar, pensar no meu lar celestial. E, né, aqui ele fala que eles deveriam se orgulhar de serem estrangeiros, passando por só um tempo, um período aqui na terra, mas que depois ele seria realmente levado para a sua cidade, onde verdadeiramente é a sua cidade. Não fazer como eles veem, eles estão pregando um evangelho, um costume que nós não aceitamos, porque nós somos romanos. Tem pessoas que são orgulhosos, batem no peito, não aceitam nem a palavra de Deus, porque se acham em tal posição, né? Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que recebem uma promoção na igreja ou no seu trabalho, se orgulham e desprezam os outros. Não é por aí, amados. Quanto mais você for promovido, mais servo você vai servir a outros. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos, né, pensar, experimentar os privilégios, todos os privilégios especiais, né, de nossa cidadania celestial, porque Cristo iria voltar, né, Cristo vai voltar como nosso Salvador. Os crentes estão esperando o Salvador voltar do céu para a terra em sua segunda vinda. Enquanto estavam na terra, os crentes eram cidadãos, né, de seu país. Os filipenses eram cidadãos romanos, estando, portanto, sob o governo de César. Contudo, a lealdade absoluta deveria ser dedicada ao único Salvador verdadeiro e Senhor Jesus Cristo, que governa nos céus, onde todos os crentes possuem a sua cidadania definitiva. Então, nós não devemos nos orgulhar por isto, né, por aquilo, porque não, mas sim, sabendo que a nossa cidadania, a nossa cidade, né, é governada por Jesus Cristo, está nos céus, ouça isso no nome de Jesus. Isso aí tem que ser, cada dia, o nosso costume, tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso coração, esse pensamento de um dia nos encontrarmos lá na cidade celestial. E vamos aqui para a verdade prática, vai falar sobre a cidade celestial, é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, nós sabemos que aqui nós almejamos chegar nessa cidade celestial. Automaticamente, chegando nessa cidade celestial, Jesus Cristo também, que é o nosso alvo, está nessa cidade, estaremos lá também com Ele. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós vamos estar, né, morando nessa cidade, onde agora será consumada com a entrada pelos portões celestiais. É lá que nós vamos receber, né, louvado seja o nome do Senhor, o bem-vindo, né, pelos anjos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos espera lá. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, os patriarcas e o grande legislador do Antigo Testamento, né, Moisés, nós conhecemos muito bem a história dele, demonstraram por meio de ações, né, concretas e visíveis que tinham como grande objetivo alcançar a cidade celestial. Então, aqui nós aprendemos aqui, né, que esse patriarca aqui, os patriarcas, nossos, né, pais na fé, como a Bíblia diz, né, do Antigo Testamento, como Moisés foi um exemplo aqui dado, ele, né,
deixa aqui, por meio de ações concretas e visíveis que tinham como grande objetivo. Ele não desistiu, irmãos. Ele não desistiu, apesar de tudo que ele passou, de todo o xingamento que ele teve daquele povo que ele estava conduzindo, mas ele não desistiu. Ouça isso no nome de Jesus. É claro, não entrou na terra prometida, porém entrou no céu, nessa cidade celestial. Ouça isso no nome de Jesus. Porque ele desobedeceu uma ordem dada, né? O Senhor falou que era para ele falar a rocha, ele foi lá e feriu. Por isso ele não entrou na terra, né? Aqui nessa cidade, na cidade terrena, ele não entrou. Porém, na cidade celestial, ele teve este acesso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão também contentou-se em viver em uma tenda. Ouça isso no nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, né? Todos morreram na fé. Abraão, Isaque e Jacó, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ouça isso no nome de Jesus. É o que diz aqui o escritor aos Hebreus, né? Capítulo 11, versículo 13 ao 16. Ouça isso no nome de Jesus. Então, por causa também da expectativa da recompensa do céu, Moisés se dispôs, né, a abrir mão dos tesouros do Egito. Tudo isto, irmão, pensando na mansão celestial, pensando no melhor que ele tem lá na frente. Então, você vê que Abraão, ele dispensou, né, voltar para a cidade onde ele morava, mas ele seguiu em direção à cidade celestial, a obedecer à voz de Deus, mesmo sem saber para onde ele ia. Quando Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não recusou, ele não voltou atrás, mas ele foi. Ouça isso no nome de Jesus. E até Moisés também abriu mão dos tesouros do Egito para, louvado seja o nome do Senhor, buscar essa cidade celestial. Isso é que é certeza, isso é que é ter fé, perseverança, santificação. Ele sabe, se continuar no meio daquele povo, estaria pecando e não teria a santificação, ou seja, no nome de Jesus. Então, Moisés, ele abriu mão, como diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 até o 26, pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado, vejam só, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, ele tinha isso em mente, que a recompensa seria maior, que seria para sempre o descanso, o repouso eterno. Ouça isso no nome de Jesus. Quantas vezes nós olhamos para trás por causa de besteira, por causa de uma promessa vaga, uma promessa sem esperança de alguém aqui na terra. Ouça isso no nome de Jesus, que já queremos deixar o caminho, olhar para trás e esquecer. Irmãos, não pode ser assim. Temos que ter o olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ouça isto no nome de Jesus. Irmãos, uma evidência bem visível aqui e concreta de que compartilhamos o mesmo objetivo, né, e esperança que influenciou notavelmente ali os personagens bíblicos mencionado aqui, está registrada em 1 João, capítulo 3, versículo 3, que fala assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se. Lá está falando sobre purificação, certo? Purifica-se a si mesmo, santificação, né? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se você tem essa esperança de alcançar o céu, de chegar no céu, devemos nos purificar.
O que é purificar? É tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tirar tudo aquilo que você está praticando, que Deus não tem ficado satisfeito com isso. Isso é purificação. É quando você pega a palavra de Deus e põe no seu coração. Ela limpa, ela purifica, como Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ouça isso no nome de Jesus. Vocês estão purificados com a palavra que eu já tenho falado. Ouça isso em nome do Senhor Jesus. Então, por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, irmãos, devemos buscar uma vida de santidade hoje. Devemos buscar hoje. Como Deus falou para Josué, santificai, fala para o povo, santificai, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então, devemos nos purificar hoje, porque a nossa entrada no céu, louvado seja o nome do Senhor, quando nós nos purificamos, quando nós perseveramos, quando nós vigiamos, oramos, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, indo em direção aos céus, a nossa cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, já passamos muito tempo aqui nessa introdução, neste tópico aqui, nesse textuário e na verdade prática, Vamos já pulando aqui já para... Vou ler aqui rapidinho a introdução e depois nós já vamos para o primeiro tópico. Vou só ler aqui, não vou comentar, porque nós já comentamos muito aqui já no começo, Mas vamos ver aqui a introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo, Aqui somos peregrinos e forasteiros. Uma coisa que você deve lembrar é que nós não somos deste mundo. Aqui nós somos peregrinos, estamos passando, somos forasteiros, certo? Brevemente, fala brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial, como foi o textuário aqui da nossa lição, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui, se encontrarmos, se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos aqui para o primeiro tópico, rapidinho. Vejam só, não vou ler o tópico, mas aqui nós vamos falar aqui sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? Vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. O que é paraíso? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. O que é paraíso? O paraíso, teologicamente, é considerado como estado de bênção e comunhão com Deus depois da morte do salvo. Como diz lá em Salmo, capítulo 23, e o versículo 43. O significado de paraíso no Antigo Testamento é a palavra paraíso no Antigo Testamento vem do hebraico, pardes, Dependendo da tradução bíblica, essa palavra foi traduzida como bosque, jardim, mata ou pomar, certo? Essa palavra é derivada de uma antiga palavra, persa, para jardim, cercado, jardim cercado. Essa palavra hebraica para paraíso aparece originalmente no Antigo Testamento apenas em três ocasiões. Lá em Neemias, capítulo 2, versículo 8, e Eclesiastes, capítulo 2, versículo 5, e Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 13. Mas em todas elas, seu significado indica literalmente um jardim ou pomar. O Jardim do Éden sempre foi considerado, por exemplo, como o primeiro paraíso. Por esse motivo, a Septuaginta traduz sua designação a sua designação hebraica com a palavra grega paradeisos, que literalmente significa paraíso, certo? Mas curiosamente aqui, a palavra paraíso jamais é aplicada no Antigo Testamento no sentido escatológico, Isto é, como designação da morada do povo de Deus após a morte, o estado intermediário ali, ou após a ressurreição, estado eterno. Ouça isso no nome de Jesus. O significado de paraíso no Novo Testamento, nós vamos ver aqui também, está vendo aqui sobre o significado no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, a palavra paraíso traduz o grego
paradeizos. Assim como no Antigo Testamento, essa palavra também ocorre somente 3 vezes, que é lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7 também fala. São essas 3 ocasiões aqui que falam sobre paraíso. Mas em todas essas ocorrências, a palavra paraíso é usada também no sentido escatológico, seja em seu estado intermediário, seja no seu estado final. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo usou essa palavra enquanto estava crucificado, né? Lucas vai relatar isso lá no capítulo 23, versículo 43 de Lucas. Ele disse ao ladrão que naquele mesmo dia, eles estariam juntos no paraíso. Obviamente, então, o significado de paraíso nesse contexto implica o lugar de bem-aventurança, onde vão as almas dos redimidos, né, imediatamente após a morte. Então, esse aqui é o estado em que vão as almas dos redimidos, daqueles que morreram com Cristo, que morreram em Cristo, vão estar nesse paraíso após a morte. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, a mesma ideia também está presente, né, na história do rico e Lázaro. Apesar de a palavra paraíso não ser empregada literalmente nessa história, contada por Jesus, a expressão seio de Abraão carrega o significado de paraíso, certo? Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E terceiro, a segunda aplicação da palavra paraíso no Novo Testamento foi feita pelo apóstolo Paulo, né, quando ele falava ali na terceira pessoa, ele diz ter sido uma experiência de ser arrebatado até o paraíso. Lá ele ouviu palavras inefáveis que não lhe foi permitido repetir, né, tá lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4. Então, nesse caso, a palavra paraíso significa céu com sua glória. Esse é o local de morada de Deus, juntamente com seus anjos e com os santos, né, que já morreram. Na mesma passagem, o apóstolo Paulo, aqui, ele usa a expressão terceiro céu como sinônimo de paraíso. E quarto, no livro de Apocalipse está a única passagem bíblica que a palavra paraíso é aplicada como referência principal ao lugar preparado por Deus para o seu povo após a consumação ali dos séculos, né? Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse. Essa passagem ela traz a maravilhosa promessa de Cristo, né? Que Cristo dará de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus ao que vencer. Ele fala, esse texto ele fala das bênçãos da salvação em toda a sua plenitude, quando Deus habitará com o seu povo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o paraíso final? Portanto, o paraíso virá em sua forma final por ocasião da consumação dos séculos, né? Diferentemente do jardim do Éden, que foi perdido por causa do pecado, o paraíso futuro jamais será destruído. Isso porque ele foi conquistado, né, e garantido pelo próprio Filho de Deus, certo? Então, este aqui, ele foi garantido, foi preparado, foi garantido pelo próprio Filho de Deus. Então, aqui, esse paraíso aqui, futuro, jamais ele será destruído, porque foi o próprio Jesus Cristo que preparou, que garantiu para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico desse tópico primeiro. Vou sair isso no nome de Jesus. Vai falar sobre o que é a cidade eterna. O que é a cidade eterna? Vamos ver aqui. Depois do julgamento, irmãos, daquele julgamento final após o milênio, conforme está escrito na Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, e a purificação da terra por meio de fogo, que Pedro falou lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, surgirá uma nova Jerusalém que figura como a cidade eterna de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, aí pula para o versículo 21 e o versículo 22.
Agora que vamos estabelecer alguns pontos, né, doutrinários importantes aqui. Vejam só, estamos falando aqui de o que é cidade eterna. Vamos lá. Vamos estabelecer aqui esses pontos. Primeiro, quanto à ordem cronológica, vamos ver aqui quanto à ordem cronológica. A Nova Jerusalém, ela descerá do céu, certo? Após o milênio, e não durante o milênio. Então, essa Nova Jerusalém, ela descerá do céu, ouça isso no nome de Jesus, após o milênio, e não durante o milênio, como muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas dizem. E segundo, o céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra não se refere a outro planeta de outros céus, embora alguns teólogos, ouça isso no nome de Jesus. Então, como eu estou falando aqui, o novo céu e a nova terra, ela não se refere a outros planetas e outros céus, né? Embora alguns teólogos acreditem nisso. Contudo, com base na referência bíblica utilizada aqui pelo autor em 2 Pedro 3:10, ele acredita que este novo céu e nova terra são os que existem atualmente, mas serão renovados. A Nova Jerusalém é a cidade celestial que foi feita para ser o local onde Deus habitará, certo? Essa Nova Jerusalém, ela é a cidade celestial que foi feita para ser o local onde Deus habitará, juntamente com os homens que lhe foram fiéis e aceitaram a sua oferta de submissão e obediência à sua palavra. É o local que substituirá ali o Éden como morada de Deus com os homens. Ela é explicitamente ali mencionada e revelada no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Mas antes da visão do apóstolo João, não havia referências a ela nas Escrituras, certo? O próprio Jesus já havia mencionado existir um lugar que seria por ele preparado, né? Que já foi preparado por ele, né? Esse lugar já tinha sido preparado, né? Louvado seja o nome do Senhor, que foi preparado desde a fundação do século, né? Que ele ia preparar dali para frente, não, já estava preparado por ele, pelo próprio Jesus Cristo, certo? Para que os seus servos nele habitassem para sempre com o Senhor. Você vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, do 1, versículo 1 ao 3. O objetivo de Deus é fazer com que tenhamos novamente um lugar onde possamos habitar com Deus. E a Nova Jerusalém é este local, certo? Porque antes era no Jardim do Éden, onde o homem habitava com Deus. Deus ia lá todos os dias, né, na viração da tarde, e conversava com o homem, com Adão, com a Eva e tal, e era aquela harmonia linda. E agora o homem perde por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Mas agora Jesus Cristo, ele busca, né, este lugar, ele preparou e agora está reservado para nós ter essa comunhão novamente com o Senhor, ok? Então, essa é a Nova Jerusalém, onde nós devemos estar com o Senhor. Este é o local que nós tanto almejamos. Mas se bem analisarmos aqui, né, veremos que o Senhor é tão maravilhoso que, ao invés de tão somente substituir o Éden, ele proporcionou um lugar melhor do que o Éden. Vejam só que maravilha, que privilégio que nós, né, humanos, que somos redimidos, que buscamos agradar ao Senhor, fujamos da imoralidade, de todo pecado, né, e buscamos uma vida de santificação para nos encontrar com o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não éramos merecedores dessas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo, por sua graça e misericórdia, nos concede este maravilhoso lugar, a Nova Jerusalém. Terceiro subtópico, quando a eternidade começará? Vamos comentar aqui um pouco de quando vai começar esta eternidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com os estudos, com o estudo antes de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá depois do arrebatamento, gente. Tem pessoas que pensam que nós vamos ficar aqui na grande tribulação, tal, não.
Vejam só, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantamente por ocasião, né, de sua segunda vinda e implantará o reino milenial ali, depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Você pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Vejam só. Este caracteriza a eternidade sem fim em que vamos passar com Deus, né? Aquele que é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, né? Que é o juízo final. Você pode ver lá em Apocalipse, capítulo 20. Acho que é isso, capítulo 20, né? Versículo 11 ao 15. Então, aguardemos piedosamente o reino eterno, que é o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nos referirmos aqui ao começo da eternidade, estamos falando disso do ponto de vista do homem, posto que em relação a Deus, sabemos que ele, de eternidade a eternidade, ele é Deus, né? Como o salmista falou no capítulo 9, versículo 2, Deus sempre existiu, de maneira que nunca podemos aplicar a ele o conceito de tempo. Lógico que ele, né, ele é o próprio tempo, então não devemos aplicar a ele o conceito de tempo. Tudo em relação a ele é antemporal, não estando sujeito aos limites de tempos, pois é o criador do tempo. Ele é o criador, foi ele, né? Então não devemos aplicar aqui o conceito de tempo para ele. Quando nos voltamos para a questão do começo da eternidade, irmãos, estamos falando sobre isso em relação aos salvos em Cristo, entenda, e as promessas que Deus tem para eles em relação à sua eternidade. O que envolve aí a escatologia cristã, tratando do assunto pertinente aí às últimas coisas, nós que somos mortais recebemos a imortalidade e uma vida eterna por causa da vida que vivemos em Cristo Jesus. Quando a mortalidade não terá mais poder sobre a imortalidade, a nossa imortalidade começou no momento que passamos a estar em Cristo Jesus, recebendo ali a vida eterna. Então, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, então aí nós já passamos a ter a imortalidade, certo? A Bíblia diz que aquele que crê em mim não morrerá, mas passou da morte para a vida, né? Ouça isso no nome de Jesus. Lá é João capítulo 5, versículo 24. João 5 e 24. Nós vamos ler essa referência rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui fácil de achar. Rapidinho nós já lemos. Assim, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo aí? Então, ao momento que você crê, que você aceita, que você recebe ao Senhor, que você se santifica, então você já passou da morte para a vida. Então você já é imortal, Você tombou aqui na terra, sua matéria, seu corpo ficou aqui, seu espírito já está com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Porém, irmão, sua caracterização se dará no futuro, quando Cristo se manifestar, certo? E você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 e o versículo 54. O Paulo ele esclarece, Paulo esclarece isso muito bem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Senhor, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, certo? Mas, Paulo foi muito, assim, explícito quando ele fala aqui, esse versículo aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 10, certo? Então, ele destruiu ali a morte, né? Como trouxe a luz. Ele não só destruiu a morte, mas também trouxe a luz, a vida
e a imortalidade mediante o Evangelho. Então você já é um ser imortal, porque você crê em Cristo. Então você já não morrerá mais, mas passou da morte para a vida. Ouça isto no nome de Jesus. Muito lindo isso aqui. Isso aqui nos dar mais esperança para nós aguardarmos o dia da vinda do Senhor. A nos aguardar com esperança a volta do Senhor. Isso aqui é tipo um combustível que vai nos dar força para nós estarmos, cada dia impulsionado a pensar, a ter essa esperança, e pensar em não desistir jamais, não voltar, mas pensar nas coisas celestiais. Colossenses 3 vai nos dizer: portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Ouça isto no nome de Jesus. Segundo tópico. Primeiro subtópico que nós vamos estar lendo aqui: o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, vejam só, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra, como diz lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1. Ok. O professor deverá tomar muito cuidado, você que está dando aula, que vai dar aula para os seus alunos aí, nesse próximo domingo, deverá tomar muito cuidado para não misturar textos que descrevem o milênio e os textos que descrevem o estado perfeito eterno, ok? A história humana está se encaminhando para um fim determinado por Deus, certo? De Gênesis a Apocalipse encontramos o início e o fim da história e da realidade total como conhecemos hoje. A história humana pode se dividir aqui em 4 pontos principais. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? Gênesis 1 e 1 também, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a queda. Ora, a serpente, vejam só o que diz. Gênesis 1, versículo 1. Que fala que no princípio que o Senhor criou todas as coisas, né? E agora veio a queda. Depois que Deus criou o homem se rebelou, desobedeceu, aí veio a queda. Aí vai dizer, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia... Vou sair no nome de Jesus. Interessante que a própria mulher, ela responde aqui, no dia que vocês comerem, em que dele comerem, seus olhos se abrirão, aqui a serpente já falando, porque quando a mulher falou, não, Deus falou para nós não comer desse fruto, porque certamente nós morreremos. Aí ela muito astuta, ela falou, não, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dele se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido também, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Vejam só. Então, próximo aqui, nós temos aqui a promessa. Aí primeiro nós tivemos aqui, a criação, o princípio, tivemos a queda, e agora, depois da queda, temos aqui a promessa. Deus falou assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, certo? Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Próximo aqui também, depois aqui da promessa, nós temos a redenção, ok? Você vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5, que vai nos dizer assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, né? Desculpa, eu falei Gênesis 4, né? Gálatas 4, 3 e 5, vê aqui agora vem a redenção. A fim de redimir, ouça isso no nome de Jesus, os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui agora foi a redenção. E depois da redenção nós temos aqui a consumação, que é Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse 22, versículo 20. Amados, no tempo da consumação, a Bíblia deixa bem claro que o destino final dos ímpios, né, do diabo e de seus anjos, será completamente diferente do estado final dos justos. Certo? Então deixa bem claro que os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esqueceram de Deus. Certo? A Bíblia vai falar claramente isso aí. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esqueceram de Deus. O diabo, seus anjos, tudo mais, por aí. Então, você vê que os ímpios terão totalmente diferente o estado de um para o outro. O justo vai viver um gozo eterno com Cristo nos céus. Segundo subtópico, já está né, muito tempo nessa aula, e 46 minutos já, mas vamos lá aqui no segundo subtópico. O estado perfeito à luz de Apocalipse, né? À luz de Apocalipse 22, de 1 ao 5. Vamos estar aqui. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vivida do divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Primeiro, um rio, né? Ali fala sobre um rio, é um símbolo, né? Quando fala de rio, é um símbolo, é uma comparação de algo com outro, né? Segundo, né? Letra B, a árvore, né? Também é outro símbolo. Lá no céu não tem árvore, não tem, tudo que fala aqui em Apocalipse, né? 22, é tudo simbologia, certo? E C, a ausência de males. Lá nós não vamos ter, isso aí é literal. E D, a presença de Deus. Ali nós vamos ter a presença do Senhor. Aqui novamente entra a difícil questão de interpretar, né, os detalhes. Eles são simbólicos ou literais. O comentarista crê que o rio e a árvore são simbólicos, mas outros teólogos assembleianos, né, acreditam, por exemplo, ser literais. Só saberemos quando estivermos lá. Mas muitas coisas, é claro, lá no céu não tem animais. E a Bíblia diz, né, fala sobre os animais, sobre cavalos, lá não tem animais. Tudo isso aqui é simbólico, né? Então o professor deve ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo. Nós não sabemos tudo, né? Porquanto, no âmbito escatológico, não somos detentores aí da verdade absoluta, não. É importante ter cuidado para não se enrolar em debates intermináveis, né, sobre detalhes e perder o foco da aula. Então, as coisas que Deus revelou para nós, que não revelou, isso aí é mistério, nós vamos só saber quando chegar lá. Porque tem muitas coisas que não foi contado. O apóstolo Paulo mesmo falou que viu coisa inefável que não era lícito contar para nós. Então, tem muitas coisas ainda que nós não conhecemos. Só temos certeza que nós vamos para lá, chegar lá. Só sei de uma coisa, posso antecipar aqui para você. É gozo e alegria, como diz a palavra de Deus. Isso aí nós não temos dúvida. Vou deixar aqui expor apenas alguns pontos daquilo que acredito ser ponto pacífico nas ponderações aí teológicas, né? Como será a vida no estado eterno? A vida de comunhão com Ele, com Deus. Porque agora vemos, olha só, que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículo 2, viu? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então nós não sabemos por completo aqui como é
o Senhor Jesus, né? Temos mais ou menos algo assim que já foi passado para nós, lá em Apocalipse, né? A visão ali, que fala que ele tinha pé reluzente, cabelos tal, assim e tal. Mas não sabemos inteiramente como ele é. Sabemos como um espelho, mas nós veremos ele face a face, ou seja, no nome de Jesus. Aí vem, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João, né, capítulo 3, versículo 2. 1 João, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, versículo 13. Contemplarão face a face. Apocalipse 22 e 4. Uma vida de descanso. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13, ou seja, no nome de Jesus. Uma vida de total entendimento nós teremos lá. 1 Coríntios 13, 12. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Outra referência, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Né? Vamos ver aqui uma vida de santidade. Vai dizer assim, nela nunca jamais penetrará coisa imunda, coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Isso aqui nós devemos tomar muito cuidado, né, nas práticas de abominações, de mentira, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É uma coisa que, falando aqui sobre santificação, nós devemos tomar muito cuidado de nos santificar, nos policiar. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se contaminava não pratique mais abominação, para que nós possamos ter o nome escrito no livro da vida. Próximo, uma vida de alegria. Vamos lá. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21 e 4. Próximo, a vida de serviço, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. 22 de Apocalipse, versículo 3. E próximo, uma vida de abundância. Veja só, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21, versículo 6. E próximo, uma vida de glória, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, como diz Paulo, né? Acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestadas com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 4. Próximo, uma vida de adoração. Temos que ter uma vida de adoração a Deus. Tá? Tem pessoas que é só pedir, eu odeio, só pedir, e não adora, não agradece. Não. Temos que agradecer, só em nós amanhecer vivos já é motivo de nós adorar a Deus, nós agradecer a Deus e ter aquela gratidão a Deus. Então, vamos adorar. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum indivíduo redimido jamais poderia entender completamente a glória do futuro que lhe está proposta. Né? João ele resumiu aqui a glória prevista ao dizer: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, conforme João capítulo 3, versículo 2. Né? A glória da nossa esperança é que seremos transformados à sua semelhança, sem pecado, sem morte, experimentando aí um perfeito desenvolvimento. Louvado seja o nome do Senhor. Não é motivo de nós, cada dia, querer, né, nos separar,
nos santificar, ouça isso no nome de Jesus, para morar no céu. Isto é maravilhoso. E terceiro tópico, o estado final de todos os santos. Vamos ver lá. Subtópico 1. O que todo crente salvo deve esperar? O cristão que vive neste mundo, irmãos, sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Louvado seja Deus. Não deve ser aqui. É como eu já falei no começo, tantas pessoas, né, se corrompendo por causa de besteira, por causa de... Não, nós temos que ter em mente que o nosso lar, louvado seja o nome do Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus está lá nos esperando neste lar celestial. Né, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, versículo 22 e Apocalipse 22, versículo 3 também. Ouça isso no nome de Jesus. Uma síntese aqui nesse subponto, completamente, né, aquilo que já abordamos aqui na verdade prática, mas vamos acrescentar aqui alguma coisa. A consciência de peregrinidade. O cristão é lembrado de sua natureza temporária neste mundo e da existência de uma morada eterna, reforçando a ideia de que a vida terrena é apenas uma passagem. E segundo, temos aqui também a identidade celestial. A verdadeira identidade do cristão não está atrelada às realidades terrenas, mas sim à cidade celestial, que pode influenciar suas escolhas, valores diários. E temos aqui o destino final, a menção da cidade celestial, onde Deus reside, destaca o destino final e glorioso que aguarda o cristão, incentivando-o a viver com propósito e esperança na promessa divina de uma eternidade com Ele. Então, isso aqui é o que deve nos motivar, louvado seja o nome do Senhor, essa esperança, essa promessa de uma eternidade com Ele. Quem prometeu é fiel, irmãos. Quem prometeu não mente. Ouça isso no nome de Jesus. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Basta então somente eu e você nos preparar, nos santificar, fazermos a nossa parte. Aí sim, você vai ver que Ele realmente vai nos levar para esta cidade celestial. Segundo o subtópico desse tópico 3, viveremos todos em unidade. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, né? Discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Nós somos um corpo, né? Um corpo só. Louvado seja o nome do Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, vamos viver lá lá não vai ter inimizade, não vai ter inimigos, não. Lá só entram os lavados e redimidos no sangue do Cordeiro de Deus. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No contexto atual, é desafiador conceber aqui os detalhes de uma vida perfeita na eternidade. Pense comigo uma coisa. Unidade perfeita implica em ausência de corrupção, egoísmo, maldade, orgulho, ira, inveja, cobiça, ganância. Percebe como é complexo, né? Visualizar uma vida nessas condições? Então, posso assegurar que será infinitamente melhor do que o melhor que conseguimos imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai ser glorioso, muito bom. Longe de todas essas coisas que eu mencionei aqui, do orgulho, da inveja, lá não vai ter ganância, não vai ter essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vai ser só bênção, paz, alegria, harmonia. Ouça isso no nome de Jesus. Isso é muito gostoso quando nós estivermos lá na presença do Criador. E finalmente, em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, em casa. Aqui no terceiro subtópico, né? Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa como
né, anelava o apóstolo dos gentios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e Filipenses capítulo 1, versículo 21 e o versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Contando aqui uma historinha, conta-se que uma garotinha da zona rural, ela caminhava, louvado seja o nome do Senhor, ela caminhava por uma estrada de terra onde, de noite, e o caminho estava mergulhado na escuridão, sem iluminação pública, e a luz da lua estava encoberta pelas nuvens, aquelas densas nuvens, e no trajeto ali da sua casa, ela encontra um fazendeiro, muito conhecido de seu pai, que lhe perguntou: "Você está perdida, menina?" Ela respondeu: não estou perdida." Ele questionou: "Você não tem uma lanterna? E está tão escuro. Como sabe onde é sua casa? Como você fala que não está perdida?" Então ela apontou para uma pequena luz ao longe, muito longe, além do cemitério, que passava um cemitério, né? E disse: "Ali é minha casa. Mantenha seu olhar fixo naquela luz, e assim eu não me perco." Então, quando eu fico com o olhar fixo naquela luz, eu não me perco. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando a gente mantém nosso olhar na luz, nós não vamos nos perder. Moral da história, irmãos, é que a nossa verdadeira casa encontra-se além do cemitério, após a sepultura. O peregrino que segue sua jornada com os olhos fixos em Cristo, que é a luz do mundo, não desviará em sua caminhada rumo ao lar celestial. Então, nós não devemos jamais tirar o olhar da luz que é Cristo. Mesmo que essa luz esteja, longe, mas você está indo em direção a ela, ouça isso no nome de Jesus. Devemos estar firme, constante, não olhando para a escuridão, mas olhando para aquela luz que é lá, a sua caminhada, além do cemitério. Quando ele fala aqui do cemitério, é quando você morre, e seu estado final, seu espírito é estar com Cristo. Ouça isto em nome de Jesus, a sua alma, em nome de Jesus. Concluindo aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Na conclusão, nos fala que o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento, do início da jornada até o final. Enfrentaremos inimigos, é claro, que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Filipenses 1,6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Apocalipse ele encerra a história humana da mesma forma que o livro de Gênesis a iniciou. No paraíso, certo? Vejam só, o Apocalipse ele encerra essa história humana da mesma forma que o livro de Apocalipse iniciou no paraíso. Mas existe uma diferença aqui, inconfundível, no livro de Apocalipse. O mal foi eliminado para sempre. Em Gênesis, descreve aqui Adão e Eva caminhando e falando com Deus. Apocalipse descreve as pessoas adorando a Deus face a face. Gênesis descreve um jardim com uma serpente do mal. Apocalipse ele descreve uma cidade perfeita, sem qualquer influência maligna. Aguardamos ansiosamente a sua vinda. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tem aqui essas diferenças aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mal aqui, ele será eliminado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, irmãos, em Cristo Jesus vos abençoe.
trazendo assim uma semana de paz para cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. E esperamos aí no próximo trimestre, para que nós possamos estar trazendo aí no quarto trimestre mais aulas maravilhosas como esta que nós aprendemos nesse trimestre passado. Que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Se não houver o arrebatamento da igreja, ou se Cristo não voltar individualmente para mim, estaremos trazendo aí a primeira lição do quarto trimestre, do próximo trimestre aí, louvado seja o nome do Senhor, do terceiro trimestre, aliás, para nosso aprendizado. Fiquem aí conectados nesse canal, você terá muitas palavras de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.